Olha, eu não sei você, mas pelo menos eu, quando comecei a investir, eu comecei primeiro pelos investimentos de renda fixa ali, pelo Tesouro Direto também, ou até mesmo só em renda fixa mesmo, pelo fato de serem investimentos que são bem mais simples de entender quando a gente está comparando, por exemplo, com as ações na Bolsa de Valores e que também tem um risco muito menor que as ações. Então, por isso, se você está começando a investir agora, se você é um investidor iniciante, você precisa conhecer a fundo os dois investimentos de renda fixa que eu vou falar nesse vídeo aqui, que eu julgo que são dois dos melhores investimentos que a gente tem também. Então, para você não perder nada, fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e se você estava na dúvida sobre os investimentos de renda fixa, qual que é melhor, qual que não é, nesse vídeo aqui eu vou te falar os dois melhores investimentos de renda fixa. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui ou até mesmo já é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque isso é muito importante para você pelo menos receber aquele conteúdo na hora que eu posto, porque tem muita gente que não ativa as notificações e não fica sabendo quando eu posto o vídeo. Então eu posto o vídeo 3 vezes por semana e para você receber todos os conteúdos em primeira mão, ativa aqui, porque aí pelo menos você vai saber aqueles que você quer ver, aqueles que você não quer ver e sem ativar a notificação você nunca vai saber que eu postei o vídeo. Então ativa aí que eu tenho certeza que vai valer a pena, beleza? Bora pro conteúdo. E olha só, nesse vídeo aqui eu vou te falar quais são os dois melhores investimentos de renda fixa na minha opinião, mas não tem uma ordem certa de qual que é o melhor, de qual que é o menos melhor. Os dois são excelentes investimentos e eles têm o seu propósito dentro de uma carteira, vale a pena investir nos dois, não tem por que escolher só um deles, até porque tem um deles que é melhor para alguns objetivos, para algum tipo de perfil, algumas coisas a mais, e o outro é melhor para outros tipos de perfil, outros tipos de objetivo também, tipos de prazo que a gente está investindo, risco que a gente quer correr. Então tem espaço para os dois na carteira e para você aproveitar ao máximo desse conteúdo e não perder nada, vale a pena você ficar até o final para você otimizar muito a sua carteira de investimentos, beleza? O primeiro título que nós vamos falar aqui é o Certificado de Depósito Bancário, CDB, que é um título muito famoso, é um dos principais títulos de renda fixa mesmo, que é muito conhecido principalmente para quem está começando a investir, por exemplo, nos bancos digitais. Então, provavelmente você já escutou falar do CDB do Banco Inter, do CDB do Banco Sofisa ou qualquer outro banco digital aí que tem um CDB de liquidez diária, que renda 100% do CDI. Enfim, é um título muito famoso. E o que é o CDB, né? Nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e emprestar o dinheiro para o banco, porque qual que é a atividade bancária? O banco pega dinheiro emprestado a uma taxa e reempresta esse dinheiro a uma taxa maior e lucra com essa diferença. Mas ele só pode emprestar o dinheiro caso primeiro ele tenha pegado esse dinheiro emprestado. Então você, como investidor, na hora que você compra um CDB, você está financiando a atividade do banco, está financiando a economia no geral, já que esse dinheiro vai cair em outra ponta para alguém deficitário que precisa desse dinheiro para exercer alguma atividade. Então na hora que você investe num CDB por meio de um contrato, você está emprestando dinheiro para o banco e ele vai te prometer devolver esse dinheiro lá no final de um prazo com uma determinada taxa de juros acrescendo ao valor que você emprestou, como uma remuneração por você ter emprestado aquele dinheiro, né? O banco vai te pagar pelo aluguel daquele dinheiro. O custo desse dinheiro no tempo é o que a gente chama dos juros. E aí esses juros podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Quando um juros é pré-fixado, ele nada mais é do que aqueles juros que você já sabe exatamente o quanto que você vai receber. Por exemplo, você vai receber 5% ao ano. Então, no momento da compra do título, você já sabe exatamente quanto você vai receber e quanto você vai ter, consequentemente, lá no final do período, já que a partir do momento que você sabe o tanto que você está investindo, você sabe qual que é o prazo daquele investimento e você sabe qual que é a taxa de juros, consequentemente você chega na outra variável que é o valor final. Por exemplo, bem simples aqui para a gente entender, se você vai investir R$1.000 em um CDB que vai estar prefixado ali numa taxa de 5% ao ano e tem um prazo de 1 ano, significa que em 1 ano ele vai render 5% sobre aqueles R$1.000 que você investiu e no final você vai ter 5% a mais, ou seja, vai ter R$50 a mais, vai resgatar um valor de R$1.050, que é os 1.000 que você investiu, mais os R$50 de juros. Já quando o título é pós-fixado, significa que ele vai render de acordo com algum índice de referência. Então ele vai render, por exemplo, 100% do CDI. E o que isso significa? Significa que você não sabe exatamente quanto que vai render aquele seu título, mas você consegue ter uma previsibilidade, você consegue ter uma ideia baseado naquela taxa que o CDB está referenciado. Então você não sabe qual que vai ser o CDI que vai render nos próximos anos, mas você sabe que
independente de qual seja, você vai render exatamente o que está falando ali no CDI. Então, se o CDI for 5% ao ano pelos próximos 5 anos, você sabe que o seu rendimento vai ser 5% ao ano, mas você nunca vai saber exatamente qual que é o CDI dos próximos anos, porque isso varia de acordo ali com as políticas monetárias do Banco Central e por aí vai, de acordo com a taxa Selic também. Então, é uma coisa muito difícil da gente saber previamente exatamente qual que vai ser o nosso rendimento. Então, naquele mesmo exemplo do CDB de 5%, imagina que o CDI agora é 5% e vai ter um título, por exemplo, de 2 anos. E nesse primeiro ano, o CDI foi de fato 5%. Então, no primeiro ano, você vai ter lá 5% de ganho, você vai ter os mesmos R$ 1.050 no final do primeiro ano. Mas, imagine que no final do primeiro ano, o CDI mude de repente para 8% ao ano. Então, a partir do final do primeiro ano até o final do segundo, vai render ali 8% ao ano. E você não vai perder aquela rentabilidade de 5%. Os 1.050 você já acumulou e agora vai passar a render 8% ao ano sobre aqueles 1.050 que você tem agora. Ou seja, por um lado, isso é muito positivo, já que oscilações na taxa Selic, por exemplo, para cima, você tende a ganhar mais do que você ganharia num título pré-fixado, ali nos 5%, por exemplo, mas tem um lado negativo também, porque da mesma forma que o CDI pode subir, o CDI pode cair também. E se o CDI cair, aí sim você vai ter um rendimento menor do que você teria caso você tivesse pré-fixado esse CDB a 5% ao ano durante 2 anos, por exemplo. Ou seja, de forma bem resumida, qual que você vai escolher? Se vai ser um pré-fixado, um pós-fixado, varia muito, depende de como você enxerga o cenário para os próximos anos. Se você acha que o CDI vai subir, se vai cair, como que a economia vai performar, enfim, você precisa tomar uma decisão um pouco mais racional, olhando, fazendo projeções daqui para frente, para saber qual que vai ser melhor e fazer um pouco de conta também para saber, de acordo com o CDI, se eu ganhar tantos por cento de CDI, vai ser melhor ou pior do que uma taxa pré-fixada de tantos por cento também. Então tem que fazer continha, não existe nada definitivo, cada caso é um caso. A liquidez, no caso do CDB, ela também varia. Existem títulos que você vai ter uma liquidez só no vencimento, que pode ser daqui 3, 4, 5 anos. Ou seja, você vai investir lá e o seu dinheiro vai ficar parado, preso por 5 anos, se for o caso. E você só vai resgatar esse dinheiro lá no vencimento. Mas também existem CDBs que tenham liquidez diária. E aí vai estar escrito lá na hora que você estiver contratando aquele CDB que vai ter a liquidez diária e, consequentemente, você pode resgatar aquele dinheiro a qualquer momento. Por isso, é muito importante você entender onde você está colocando seu dinheiro e para que é aquele objetivo que você está investindo aquele dinheiro, né? Porque se você for investir, por exemplo, a sua aposentadoria, não tem problema você ficar com o dinheiro preso por 5 anos. Mas se você vai viajar no final do ano e você vai investir num CDB daqui 3 anos, vai ter um vencimento sem liquidez diária, aí você não vai viajar, porque você não vai ter o dinheiro para aquela viagem, já que o dinheiro está preso naquele CDB. Então é muito importante você saber exatamente qual o seu objetivo com aquele investimento e qual a liquidez, justamente para você conseguir resgatar a tempo. E quando a gente fala do risco do CDB, aí o risco do CDB é o risco daquele banco que está emitindo. Então, se você vai investir, por exemplo, no CDB do Itaú, o risco vai ser do Itaú não te pagar. Se você for investir num CDB do Banco Inter ou do Banco Sofisa, o risco vai ser do Banco Inter, do Banco Sofisa não te pagarem. E aí é fato que quanto maior o banco, quanto mais sólido, mais consolidado, menor o risco daquele banco e mais altas as chances do banco te pagar o dinheiro no vencimento, né? Então, quanto menor o banco, quanto mais arriscado ele é, maiores as chances de você não conseguir resgatar o seu dinheiro no vencimento, caso o banco quebre e não consiga arcar com todos os seus créditos que ele tem com os seus clientes, né? De toda forma, os investimentos de renda fixa, tanto o CDB quanto o próximo que eu vou falar nesse vídeo aqui, eles são cobertos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Aliás, vários investimentos de renda fixa, até mesmo os depósitos à vista que você deixa o dinheiro ali na conta corrente, por exemplo, eles são cobertos pelo FGC, que basicamente significa que caso o banco quebre e não consiga arcar com todas as suas dívidas, o FGC vai te pagar aquele valor que você tinha investido, considerando que tem um limite de R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Ou seja, se você tem R$200 mil investido em um banco, o banco quebra, o FGC tende a te pagar R$200 mil. Mas caso você tenha R$300 mil investidos naquele banco e o banco quebre, aí sim você só vai ganhar o limite de R$250 mil. Por isso, caso você tenha mais do que R$250 mil, diversifique entre bancos e nunca coloque ali exatamente o limite de 250, porque aí você vai rendendo um pouquinho mais e aí caso o banco quebre, você já perdeu aqueles juros. Então sempre coloque, por exemplo, R$200 mil naquele banco, porque aí se o banco quebrar antes do vencimento do contrato, por exemplo, você
vai conseguir pegar aquilo que você investiu mais os juros que ainda não vão ter ultrapassado aqueles R$250 mil, beleza? Vamos falar do segundo melhor investimento aqui nesse vídeo, que é a LCI, a letra de crédito imobiliário, que da mesma forma que acontece com o CDB, você está também emprestando dinheiro para o banco. E aí com isso o banco vai pegar esse dinheiro, vai reemprestar para outra pessoa, vai ganhar com aquela diferença e no final do contrato vai te devolver o seu dinheiro acrescido de juros referente àquele prazo que ficou investido. A grande diferença é que no caso da LCI, diferentemente do CDB, o banco vai ter que usar esse dinheiro para fazer qualquer empréstimo, qualquer crédito lastreado no imobiliário. O que isso significa? Enquanto no CDB ele pode pegar o dinheiro e simplesmente emprestar para uma pessoa, para uma empresa que simplesmente quer o dinheiro e ponto, no LCI o banco vai ter que emprestar para uma pessoa que quer, por exemplo, um financiamento imobiliário, ou seja, o lastro daquele dinheiro vai ter que estar em algum ativo imobiliário, digamos assim. Existe também outra diferença em relação ao CDB e LCI, que é o fato da LCI ser isenta de imposto de renda. Enquanto o CDB ele tem essa tabela de imposto de renda regressiva aqui, que quanto maior o prazo, menos imposto você paga, na LCI você não paga esse imposto de renda e, como consequência disso, em prazos menores, até 1 ou até mesmo 2 anos, que a alíquota do imposto de renda no CDB é muito alta, tende a ser mais vantajoso você deixar o seu dinheiro numa LCI, justamente por causa dessa isenção. Mas, obviamente que isso não acontece em 100% dos casos. Cada caso é um caso e existem situações que o CDB rende mais do que a LCI, existem situações que a LCI rende mais do que o CDB, no mesmo prazo ali, por exemplo. A diferença vai ser justamente a taxa de rendimento bruta que aquele título vai ter em relação à taxa de rendimento bruta em relação a outro, já que, por exemplo, se um CDB tiver uma taxa muito maior do que a LCI, mesmo considerando o desconto de imposto de renda, pode ser que o CDB seja mais vantajoso do que o LCI. Então, cada caso é um caso, a gente precisa fazer conta para saber de fato qual que é o melhor. Mas tende a ser que no curto prazo vários CDBs têm um rendimento menor do que as LCIs. A LCI também pode ter uma rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada, da mesma forma que acontece com o CDB, e o risco funciona da mesma forma também. É o risco do banco, é o risco do emissor, ou seja, o risco do Itaú é bem menor que, por exemplo, o risco de algum banco digital que está surgindo agora. Ou seja, em outras palavras, o risco não é do investimento em si, mas daquele credor, de onde você está deixando o seu dinheiro. Então, o risco do Itaú é menor do que algum banco digital, mas também existe aquela história do FGC até 250 mil da mesma forma. Já quando a gente está falando da LCI e da sua liquidez, a liquidez é de fato bem menor que, por exemplo, de um CDB de liquidez diária. Raramente você vai encontrar uma LCI que tenha liquidez diária igual você encontra CDBs de liquidez diária por aí. Então, se a LCI tem um vencimento de 2 anos, vai ter a mesma liquidez de um CDB com vencimento de 2 anos, obviamente, mas dificilmente você vai encontrar uma LCI que tenha liquidez diária desde o início do contrato. Mas uma dica aqui para você que chegou até o final, antes de eu falar essa dica, comenta aqui embaixo, #ToContigo, para eu saber se você chegou até aqui, que eu gosto muito de saber quem me acompanhou até o final desse vídeo, beleza? Então, para saber essa dica, qual que é? É o seguinte, no Banco Inter existe uma coisa que chama LCI Liquidez 90 dias, que basicamente é uma LCI que a partir do 3º mês você ganha liquidez diária, ou seja, nos primeiros 90 dias você não vai ter liquidez diária, ou seja, se precisar resgatar o dinheiro nos primeiros 90 dias, você não vai conseguir. Mas a partir do 3º mês, caso você queira resgatar, aí sim você já tem liquidez diária e pode resgatar a qualquer momento sem problema nenhum. E o melhor de tudo é que é uma rentabilidade extremamente competitiva dado as características desse tipo de investimento e se você estiver investindo, por exemplo, para o curto prazo, ali para 6 meses, 1 ano ou em algum meio termo entre isso e você não sabe exatamente, mas pode precisar, por exemplo, daqui 1 ano e caso precisaria resgatar de fato esse dinheiro, aí sim pode valer muito a pena justamente porque a rentabilidade chega a ser bem próxima da rentabilidade do CDB, mas o CDB ainda teria que descontar o imposto de renda, então nesse caso a LCI seria bem mais vantajosa. Então se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí embaixo, que isso é muito importante aqui pra gente no canal e manda para aquele seu amigo que possivelmente possa gostar desse conteúdo também, quer saber qual é o melhor investimento de renda fixa. Nesse vídeo a gente explica um pouquinho mais sobre esses 2 melhores na minha opinião. E se você é novo por aqui também, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.